Olá, eu sou Carla Coelho e esse é o projeto Petrópolis, uma cidade imperial. Um projeto que é apresentado pela Lei Aldir Blanc, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Esse projeto tem como intuito contar a história de Petrópolis para todo mundo através das plataformas digitais da X da Questão Produções, Facebook, Instagram e YouTube. E a gente começa essa semana de preparação para o grande dia do espetáculo conversando com a nossa historiadora Maria Ângela Gomes. Olá, Maria, como vai você? Oi, Carla, tudo bem? Tudo ótimo. O projeto Petrópolis, uma cidade imperial, ele volta a existir, ele renasce agora em 2020, 2021, mas ele existiu em 2015. E você, lá atrás, não participou dele conosco. A gente não se conhecia e não trabalhava junto. Agora, nós, X da Questão Produções, temos o imenso prazer de ter uma historiadora na nossa equipe. E a questão básica que eu queria que você me dissesse é: como é que é para você, enquanto historiadora, professora, enquanto pós-graduada e mestranda, hoje trabalhar numa produtora cultural em que vira e mexe, eu chego para você e te dou um pedaço da história que a gente quer contar? Como é que é isso? Porque a história não deveria ser contada em sua amplitude, mas eu vivo fazendo recortes muito específicos para a gente contar. Como é que é isso para você? Então, na verdade, essa coisa de que a história tem que ser contada na sua amplitude, durante a graduação, quem passa pela graduação em História acaba aprendendo muito isso no final da faculdade, no nosso trabalho de conclusão. A gente aprende que não tem como a gente contemplar a história toda, é muito difícil. Então, a gente aprende a recortar. Né? Para você fazer um TCC de história, você tem que recortar muito para conseguir contemplar alguma coisa. Então, trabalhar com a pesquisa histórica, você sempre precisa fazer um recorte. Então, nesse sentido, as pesquisas que você me pede, que hoje a gente faz, elas são um pouco mais habituais, né? Porque o historiador ele já está acostumado com esse processo de recorte. Nossa, então, na verdade, é a inversão da percepção que eu tinha. Eu imaginava que o historiador olhava o amplo e, na verdade, vocês olham fragmentadamente, para conseguir, então, entender esse panorama maior que é a história propriamente dita? Exatamente. Tanto que, assim, na graduação de História, a gente divide em etapas, né? A gente começa estudando história antiga, aí a gente vai para a Idade Média, depois a Idade Moderna, para a gente conseguir ir caminhando até chegar em um ponto que se identifica mais e chegar ali na nossa pesquisa, né? Onde o graduando vai se identificar melhor, eu quero estudar a Idade Média. Aí ele não vai conseguir estudar toda a Idade Média, todos os 1000 anos de Idade Média. Então ele vai pegar um período da Idade Média, nem um século, né? Um século também é muita coisa para você pesquisar. Então, alguns anos de um século, algum evento que aconteceu, e aí dentro disso fazer uma pesquisa mais detalhada. Certo. Como é que é a sua linha de pesquisa? Porque eu sei que, por incrível que pareça, ou por coincidência, ou então, na verdade, providência, ela tem uma coisa que está bem atrelada com os trabalhos que a gente executa na X da Questão Produções e os seus conhecimentos de estudos pregressos ao trabalho Petrópolis, uma cidade imperial, corroboram também para o nosso trabalho. Como é que é essa linha de pesquisa? Conta para a gente e para quem está assistindo esse nosso papo de hoje. Isso. Quando eu cheguei, né, a esse recorte no final da graduação, né, eu fiquei no século XIX. E aí o século XIX é muito grande, então eu fiquei no final do século XIX, que foi o período que eu mais me apaixonei, eu acho que é o período, assim, do Brasil. Hoje eu não posso nem dizer que é o período que tem mais mudanças, né? Porque a gente está em 2020. Um momento atípico. É muito arriscado, né?
Mas o final do século XIX é o ano que a gente tem, em 88, a abolição, em 89, a proclamação da República. Então, pega aquele período ali do Império, a República, a abolição, um turbulhão de coisas acontecendo, tem a arte, a gente tem, fora do Brasil, a Belle Époque, né, que é a arte. Então, assim, tudo ao mesmo tempo, e aí o início do século XX, que vem com muita mudança, muita coisa acontecendo, muita tecnologia. Então, eu gosto muito desse período. E aí eu estudo essa arte no final do século XIX, eu estudo a literatura como fonte. Na graduação, eu estudei especificamente a cidade de Petrópolis, porque também isso é um passo a passo, né? Na graduação, a gente acaba ficando mais restrito ainda por ser um curso de graduação. Então, você tem ali o orientador que te coloca mais os pés no chão e fala, não, você está numa graduação, faz uma pesquisa mais pé no chão, lê um pouco mais. E aí eu fiquei em Petrópolis. Aí eu estudei os escravos na cidade, utilizando jornais como fonte. Legal. Aí depois, no final do século XIX, né? E na pós-graduação eu estudei esses escravos que se alistaram na Marinha, também no final do século XIX, ali na Guerra do Paraguai. E agora no mestrado, continuo no final do século XIX, só que utilizando a literatura como fonte. Muito legal. E aí, chega a X da Questão Produções, eu como diretora de produção, que no final das contas, hoje estou aqui como jornalista, porque é minha formação de fato, né, minha primeira formação, mas eu como diretora de produção da X da Questão Produções, vou lá, chego para você e falo assim, vencemos um edital da Lei Aldir Blanc com financiamento do governo do Estado e a gente vai refazer o espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial, mas a gente quer uma pesquisa mais assertiva, eu quero algumas coisas novas, vamos pensar um pouco mais nessa demanda ou naquela demanda, até porque, de 2015 para cá, a X da Questão foi trabalhando em incontáveis projetos ali relacionados ao Império, especificamente ao Segundo Reinado, e aí a gente vai querendo contar um pouco mais dessa história. E como é que foi para você perceber a responsabilidade de que, de uma forma ou de outra, você ia estabelecer diversos recortes na história desta cidade que nós nascemos e que nós moramos, né? Para que ela fosse contada em artes num espetáculo de 50 minutos? Olha, é uma responsabilidade, né, muito grande. Eu acho que para todo mundo que participa, não só para mim, né, mas para você, para os artistas, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa questão cultural, do conhecimento, principalmente nesses dias, não é? Então, essa coisa da pesquisa histórica tem que estar atrelada ao mesmo tempo ao entretenimento e à verdade é uma responsabilidade muito grande, porque ao mesmo tempo que tem que ser bom, tem que ser agradável, também tem que passar de fato o que aconteceu, né? Ao menos ali o que de fato a gente tem como fonte. Então, é isso, é uma responsabilidade, é um prazer e é um peso, assim, que é bom de carregar, não é um peso ruim, não, é bom. Um peso bom foi ótimo de ouvir, Maria. Quando a gente fala, e aí, um peso bom é legal, né? Porque você fala assim, nossa, é um peso. Você fala, gente, será que a minha historiadora não tá se dando, não está aguentando? Não, é um peso bom, porque é uma responsabilidade, é um avanço profissional. É isso aí, a gente vai, ao longo do tempo, carregando as nossas histórias, digamos assim, e vamos carregando um monte de coisa, bem como os projetos dos quais a gente participa e executa. Quando a gente fala, e aí estou falando do lado de cá, nossa, eu tenho uma historiadora que assina o projeto, a gente ouve questões muito práticas. E aí eu queria que você explicasse um pouco para a gente. Afinal de contas, assim, o que a gente pode considerar como uma fonte histórica de verdade para poder utilizar como base para então chegar até um projeto em artes cênicas? Então, isso é muito legal, porque, assim, durante muito tempo, essa coisa da fonte histórica, ela era vista de uma outra forma. Até o século XIX, a fonte histórica era tudo que era escrito, tanto que a gente tem até hoje o conceito de pré-história, né? Ou seja, aquilo que vem antes da história. Porque só era considerado história
o que era escrito. Só que isso exclui muitos povos. Isso é uma visão muito eurocêntrica, porque então aquilo que era produzido por povos que não tinham materiais escritos não era história. Então, isso tinham dois pesos e duas medidas. Ao mesmo tempo que você reduzia muito, você também excluía muito. Então, o historiador ficava muito restrito. Aí, ali no século XX, a gente tem uma mudança, né? A Escola dos Análises, que vai dizer que não, que história, na verdade, é tudo aquilo. Tem um historiador muito conhecido, né? Que tem essa teoria, que é o Mark Bloch. E ele vai dizer que história é tudo aquilo que o homem produz no tempo, no espaço, independente se é escrito ou não. E isso vai abrir um horizonte para o historiador, porque aí a gente vai ter agora as fontes imateriais, a gente tem os patrimônios, a gente tem até as fontes, a história oral, que é incrível, né? Que é aquilo que é passado verbalmente, que é uma fonte riquíssima e hoje em dia é super trabalhada. A gente tem projetos enfim, infinitos projetos sobre patrimônios imateriais também do Brasil. Então, tudo pode ser história. E para a arte, isso é muito importante, porque se a gente fica restrito só no que é escrito, a gente não teria como lidar com diversas formas de fazer a arte acontecer, de transformar isso de forma palpável hoje no século XXI. E a gente traz isso, né, para os projetos. Eu acho isso muito legal, porque, por mais que, assim, eu particularmente gosto muito de usar os jornais, né, que são as fontes escritas ainda, mas porque a gente pesquisa ali o século XIX, então isso dá uma boa margem para a gente. Mas, em outros casos, a gente pode usar diversas coisas, a gente pode usar, principalmente, as fontes orais que vão passando e que, mas a gente não tem certeza, mas se passou de alguma forma, a gente pode investigar, a gente pode pesquisar, a gente pode trabalhar com as teorias, a gente pode trabalhar com a microhistória, que é também ver os pequenos personagens, né? Porque durante muito tempo as coisas também ficaram restritas aos grandes personagens da história, como Napoleão, como Hitler, e não, na verdade a gente também tem ali os pequenos não no sentido de inferiores, né, mas os que ficaram escondidos na história e que hoje podem ser revelados, mas que não deixaram nada escrito. Os próprios escravos são pessoas que não deixaram as fontes escritas porque não tinham acesso, mas que têm as suas histórias para serem contadas e que a gente precisa ter um meio de chegar até eles e contar essas histórias. Então, como que a gente faz se a gente não for pelos meios escritos? Não é mesmo? Então, essas fontes precisam ser maleáveis. Muito legal. Especificamente para esse trabalho, quais foram as suas principais fontes de pesquisa para fazer esses múltiplos recortes? E aí a gente está falando desde os tropeiros que passavam por aqui por conta do Caminho do Ouro, é isso? E até chegar, por exemplo, numa coisa que é altamente oral e super high-tech, que é a tia Marquese, né? Que a gente sabe quem é a tia Marquese, todo mundo já ouviu uma história do porquê que a tia Marquese anda com a sacola e tem incontáveis versões a respeito, e a gente fala do tropeiro e a gente fala da tia Marquese no Petrópolis. Então, queria que você me falasse quais foram essas suas principais fontes de pesquisa para poder oferecer o produto final do seu trabalho, que foi para a mão do nosso dramaturgo. A gente tem uma coisa assim, que o século XIX ele é incrível, porque as pessoas tinham muito hábito de relatar o que elas viam, né? O próprio Dom Pedro II tem um diário incrível, né, que você conhece. E eu não sei se as pessoas que estão assistindo conhecem, mas assim, é muito bom de você ver aquilo, você ver os relatos. Não é incrível? Então, as pessoas do século XIX... Até mesmo visual, assim, sabe? O livrinho, o fato de ser o imperador, e ele escrevia coisas corriqueiras, né? As cartas da Princesa Isabel. Eu me lembro que eu vi uma carta da Princesa Isabel especificamente, que eu achei muito legal,
em que ela manda uma carta para o pai na Europa e ela conta que ela estava com dor de barriga. E aí ela fala que ela não estava se sentindo bem, que ela foi muitas vezes no banheiro. E eu achei isso tão WhatsApp, tão SMS, sabe? Outro dia desse, SMS, agora o WhatsApp, que você fala para alguém assim, nossa, hoje eu não estou me sentindo bem, tinha uma dor de barriga tremenda. E aí ela mandou uma carta para o imperador, que era o pai. Então, assim, era uma comunicação escrita na carta, que demorava para chegar, mas que contava também dessa vivência do cotidiano, né? Sim, então essas fontes, essas cartas, esses diários, a gente é muito rico, né? Somos muito ricos dessas fontes no século XIX, porque as pessoas elas relatavam mesmo o que se passava, porque era também uma forma de comunicação do período, né? Mas os jornais também, como na época era uma forma de comunicação, principal forma de comunicação, eles também relatavam muito da sociedade. Eu acho o jornal do século XIX assim, incrível, porque tudo estava no jornal. Né? A venda de escravo estava no jornal, o dono da carrocinha de pipoca estava no jornal, a briga entre vizinhos estava no jornal. Então, assim, tudo estava no jornal. O Jornal do Século XIX é uma delícia de ver. E a gente tem hoje no Brasil um projeto muito incrível que é a Hemeroteca Digital, que a gente consegue acessar vários jornais. Eu não sei, acho que todos seria muito arriscado dizer, mas assim, boa parte dos jornais a gente consegue acessar pela Hemeroteca Digital. E dá para você ficar horas ali, assim, é um entretenimento, né? É lógico que, assim, para quem é historiador é muito bom, talvez para quem não seja, não seja tão divertido. Mas eu posso passar horas ali vendo aqueles jornais e viajando, porque é realmente muito, muito peculiar. Você vê cada notícia, assim, você vê surto de rubéola, sabe? Você fica, meu Deus do céu, essas pessoas passaram por isso e agora eu tô na pandemia. Enfim, e aí eu usei muitos jornais, essas fontes escritas e também os trabalhos, né, que as pessoas vão produzindo ao longo de suas vidas, né? Porque a gente também tem uma produção muito boa, assim, de acadêmicos que pesquisam e lançam seus projetos. A gente tem uma universidade hoje muito rica nesse sentido humano, né? Nessa área de humanas. Então, eu utilizo muito desses trabalhos e dessas fontes. Legal. Essa sua fala a respeito dos jornais tem tudo a ver com o espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial, que a gente está produzindo, porque, salvo engano, em um ou dois momentos específicos do espetáculo, os atores se tornam jornaleiros e eles vendem o jornal. E quando eles estão vendendo o jornal, eles estão contando sobre matérias, sobre notícias, sobre coisas que aconteceram, que foram publicadas nos jornais daqui de Petrópolis e tal, e que contam um pouco daquele período histórico. É uma estratégia do nosso diretor e dramaturgo para poder contar tanta coisa que a gente precisa contar sobre o que aconteceu em Petrópolis no período desde dos tropeiros até agora. E tem uma fala, e é lógico, eu não me lembro exatamente da fala, porque eu não sou atriz, eu não participo de todos os ensaios e tal, mas eu li o texto algumas vezes, e é uma coisa mais ou menos assim, extra, 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 negro fugido, que é do fulano de tal, que tem marcas de açoite. E aí ele ainda fala assim, que os dentes são muito brancos, que quando... Isso eu achei muito impressionante, porque na fala, quando ele fala, faz um sorriso, não sei o quê, na verdade, quem escreveu estava querendo dizer que o escravo, né, o homem negro, daquela notícia, que ele era... Estou tentando encontrar a palavra correta, ele era sarcástico, ele fazia um sarcasmo com a cara, sabe? Ele fazia aquela cara que a gente faz hoje, até hoje em dia, né? Assim, e aí é muito engraçado você ouvir, né, no espetáculo e muito assustador entender que as pessoas escreviam daquele jeito. Outro dia desses, né?
porque eu tenho a nítida sensação, e eu aprendi isso com você também, né, que a gente fala assim, no século XIX, peraí, né? Eu tenho uma bisavó que pode ter vindo, tá bem perto dali, então isso também é uma questão para a gente comentar, né? Dá para ser da oralidade a utilização quando a gente está falando, por exemplo, dos anos 50, não é verdade? Você acha que dá? É verdade. E você sabe que, assim, essa coisa do anúncio do escravo que fugiu, tem um historiador que é o Manolo Florentino, que ele até faleceu há algumas semanas, acho que uma semana, né? Uma perda, assim, muito triste. E ele falava que, num livro dele, que esses anúncios de fuga são os mais fiéis. Porque quando você lê um anúncio de venda de um escravo, ele pode não ser tão fiel porque a pessoa queria vender. Mas o anúncio de fuga, ele é muito fiel, porque ele quer achar. Então, assim, é a característica exata daquele escravo. Porque ele quer achar, então não tem por que ele mentir. Realmente, esse escravo devia fazer essa cara, devia ter esses dentes brancos, devia ter todas essas características, porque era um escravo fugido. Nossa, assim, para você que está assistindo esse nosso bate-papo agora, Maria Ângela e eu aqui conversando, você vai assistir o espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial, aqui nas plataformas da X da Questão Produções. Preste atenção, na hora que nosso elenco entrar com extra, 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 fica muito atento, porque é muito interessante, porque você conseguiu capturar e o nosso dramaturgo utilizou de alguma forma, e fala especificamente isso, assim, sabe? E eu, Carla, quando li o texto, e aí não tem a interpretação, não tem a cena, não tem nada disso, eu fiquei com vontade de conhecer o Negro Fugido. Porque eu achei que ele era muito legal, sabe? Porque o jeito da escrita era que ele era irônico, que ele era alguém de personalidade forte, que ele fugiu mesmo e que ele ainda ria da cara de todo mundo. Então eu adorei aquele homem do anúncio, e dentre todas as falas e tal, essa questão me salta muito os olhos, até porque eu também sou jornalista, então esse conteúdo que vem do jornal eu acho muito interessante da gente replicar de alguma forma cênica nos nossos espetáculos. E aí, nesse contexto, Maria, vamos continuar, porque eu tenho uma dúvida que eu acho que pode ser a dúvida de muita gente que também está assistindo a gente sobre o papel de um historiador dentro das artes cênicas. A gente está acostumado a ver assim, a autora fulaninha de tal, e aí eu nem vou falar o nome das pessoas, diz que a princesa Isabel era uma reles dona de casa. Por sua vez, o historiador Y diz que não, que ela tinha um papel importante, que nas 3 regências que ela teve à frente do Brasil, no lugar do pai, que ela fez coisas relevantes, que a assinatura da abolição não foi um acaso, não foi um deleite de uma mulher mimada e tal. E aí você tem 2 fontes históricas que se contrapõem, que são opostas. Como é que a gente escolhe a versão da história que a gente quer contar? Como é? O que eu acho que é o certo? É o que eu acho? Como é que a ciência da história pensa e discute essas questões? Então, existe uma coisa que chama discussão historiográfica. E isso é muito legal para a gente até perceber que existem diversas percepções sobre um fato e tá tudo bem. Não é porque, assim, ninguém, isso na nossa própria vida, na vida das pessoas, dos personagens, é o que eu até brinco e falo assim, fazer fofoca de gente morta é uma delícia, porque a pessoa não tá aqui para se defender. Então, assim, fofoqueira não, historiadora. Então, assim, a pessoa, por exemplo, você citou o exemplo da princesa Isabel, a gente pode olhar para ela de diversas formas e ela pode realmente ter sido uma mulher em diversas formas.
ela não precisa ter sido uma mulher. Ela pode ter sido várias mulheres, como nós somos várias mulheres. E a gente é dona de casa, e a gente também trabalha, e a gente também é professora, e tá tudo certo. Agora, a versão da história que a gente escolhe contar tem que estar atrelada a um fato histórico. Isso é fato, né? Porque quando a gente faz uma discussão historiográfica, a gente tem que estar pautado em fontes. E a gente pega a visão de um historiador, e a gente pega a visão de outro historiador, e a gente coloca eles para discutir e chega a uma conclusão. Isso é uma discussão historiográfica, você tirar suas próprias conclusões baseados nas suas fontes, baseado no que os outros escreveram, no que os outros pesquisaram, e aí você vai montando ali seu próprio roteiro. Aí você vai montando a sua discussão. Inclusive, geralmente, quando a gente faz uma pesquisa histórica, isso é um capítulo, né? Uma discussão historiográfica sobre a sua pesquisa. Aí você vai e discute tudo que a galerinha foi, tudo que os historiadores falaram sobre aquilo, você bota todo mundo para debater, para você chegar a todo mundo que concorda, todo mundo que discorda, para você chegar ali onde você quer chegar. E é isso, acho que a história ela é feita de vários pontos de vista, só que existe sempre uma ética com a verdade, né? O que a gente não pode fugir é da verdade, a gente não pode nunca inventar uma situação ou usar isso a favor de um discurso que não é verdade, né? Que não vai de encontro à nossa ética profissional. Porque a gente tem que estar sempre pautado na verdade o mais próximo possível do que de fato aconteceu. Legal. Tem uma coisa que a gente fala no jornalismo que eu acho que comunga com a história. E eu acho que é por isso que talvez agora, cada vez mais, para mim, a história me é tão atraente, porque eu percebo que a história, assim como o jornalismo, é contar uma versão. No final das contas, é como se fosse um prisma, né? O fato ou o pedaço daquele acontecido, o fato em si, né? Ou a personalidade de uma pessoa importante historicamente, mas a gente só olha por um lado do prisma e cada pessoa vai olhar por um lado. A gente, ao longo dessa série de entrevistas, a gente vai conversar com a figurinista, com o diretor e dramaturgo, e por mais que esse seja o primeiro episódio que está sendo veiculado, não é o primeiro que eu estou gravando. Eu não gravei na ordem, eu estou gravando com os profissionais. E aí, a Priscila Dias, que é nossa figurinista e aderecista, ela falou uma coisa que as pessoas vão assistir daqui a alguns dias, que eu acho que cabe muito bem nesse conceito. Ela falou o seguinte, que o adereço feito à mão para esse espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial, às vezes ele tem 3, 4 iguais. E por mais que sejam feitos, e precisam ser feitos pela mesma pessoa, porque ela disse que, mesmo oferecendo o mesmo material, a mesma cola, o mesmo tecido, o mesmo conceito e o mesmo desenho, se mãos diferentes fizerem aquele adereço para as 3 atrizes, 4 atrizes, eles vão ficar diferentes. Então, ela preza para isso, para fazer os 4 iguais ou os 3 iguais, porque ela sabe que ela fez e eles vão ficar iguais. Se a gente fosse falar da história, é como se o historiador tivesse que escrever a mesma história, porque se 4 historiadores tiverem o mesmo material, eles podem vir a contar histórias finais um pouco diferentes, brutamente parecidas, mas com alguns requintes diferentes. É disso que a gente está falando? É por aí. O que, nesse sentido, eu estava pensando enquanto você estava falando é também sobre o perigo disso. Porque, assim, é muito perigoso também. Hoje, eu sinto que, assim, o papel social do historiador também é muito importante, num sentido de ressaltar sempre a verdade para lembrar a sociedade das coisas que ela quer esquecer. Essa frase é muito clássica, né? Mas, assim,
Faz muito sentido, porque muitas vezes as pessoas, né, de um modo geral, a sociedade, ela vai querer lembrar só de uma parte boa, ou vai querer montar uma história baseada só naquilo que ela quer. Quando, na verdade, a gente precisa bater naquilo que a sociedade não quer lembrar. E dói, né? E machuca. E às vezes não é bem aquela história que você quer que seja contada, mas é Legal. aquela que precisa ser contada. Acho essa sua fala ótima. E aí eu posso falar uma coisa, dar um spoilerzinho, mais um spoilerzinho, do Petrópolis, uma cidade imperial. Nós falamos, por exemplo, que desde a época do imperador Dom Pedro II, que a gente reclama, sabe do quê? Das águas que sobem no centro histórico. E a gente fala disso no espetáculo, porque história, então, também é lembrar das coisas ruins e também cutucar um pouquinho com a vara curta, né? A arte pode ser utilizada para ressaltar os nossos dramas sociais, políticos, econômicos, que estão ali ocorrendo no nosso cotidiano e que a gente não resolveu o problema da água no centro histórico desde 1800 e bolinha. Não é isso? Exatamente. É bem Precisamos por aí. falar. É tão legal que no espetáculo a gente fala que houve uma enchente muito grande no centro histórico que chegou a quase assim, a pegar a metade do imperador Dom Pedro II sentado na Praça Dom Pedro. Para quem é de Petrópolis, Praça Dom Pedro tem aquele monumento gigante. Imagine cheio de água o centro histórico até mais ou menos a cintura do imperador. E a gente tem fonte de pesquisa histórica, jornal que conta esse fato e a gente conta isso no espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial. Maria, recorte histórico, pesquisa histórica, respeito a todas essas questões. O que você acha, enquanto historiadora, que o Petropolitano e todos os internautas vão poder assistir a partir dos recortes pautados na verdade e em pesquisas históricas que você fez para a construção desse projeto em artes que a gente vai veicular em breve? Eu acho que a gente acha que sabe tudo sobre Petrópolis, no sentido de que a gente já nasceu, o petropolitano, né, que já nasceu aqui, ele tem a sensação de que já está cansado, de que já viu de tudo, só que não, a gente tem muito ainda para aprender, muito para descobrir, e tem muita curiosidade, tem muita coisa divertida, tem muita coisa legal para a gente ver e assistir. Então, cada dia é uma nova descoberta e a gente tem muito carinho pela cidade, né? Eu acho que, por mais que o petropolitano ele reclame da água que enche o centro histórico e a gente tenha diversas reclamações e protestos para fazer da cidade, a gente tem um carinho especial também. Então, eu acho que é um prazer muito grande a gente poder compartilhar dessa história. E é isso, acho que vai ser muito gratificante para todo mundo que participa e que vai assistir. Maravilha. Para quem não sabe, vou relembrar, o Petrópolis, uma cidade imperial, este projeto agora financiado pela Lei Aldir Blanc, é uma remontagem de um projeto inicial com parte da equipe que foi realizado em 2015. E a gente quer que você perceba que é possível contar a mesma história de formas diferentes. E é por isso que você aí, que está assistindo a gente, vai assistir um pedacinho do espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial 2015. Ao longo de 6 dias, você vai assistir comigo as nossas falas com a ficha técnica e um pedaço do Petrópolis, uma cidade imperial de 2015. E a gente culmina esse projeto de uma semana de imersão na história de Petrópolis com a nova versão. Uma nova versão que agora vai ser contada apenas na internet, porque, afinal de contas, a gente está vivendo um momento de pandemia. Mas que assim que todos nós estivermos vacinados, com certeza vai para os palcos e a gente espera plateia cheia, não só de petropolitanos, mas de petropolitanos estudantes, de
turistas e de todo mundo que acha Petrópolis um lugar legal para estar, passar ou continuar. Maria, muitíssimo agradecida por ter compartilhado um pouco comigo e com quem está assistindo a gente esse nosso bate-papo, esse momento que a gente contou, como é que foi feita essa pesquisa, o que a gente colocou lá nesse projeto que daqui a pouco vai estar sendo assistido por todo mundo. Foi um prazer, mais uma vez, conversar com você. O prazer foi meu, eu que agradeço. Fica aí, então, com o comecinho do Petrópolis, uma cidade imperial de 2015. E até o nosso próximo bate-papo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Quero convidar a todos para fazermos uma viagem no tempo. Vamos partir de agora, desse ano da graça de Nosso Senhor de 2015, para um tempo já distante na memória. Era uma vez, há muito tempo atrás, meu pai comprou uma fazenda no alto da Serra da Estrela. Pouco tempo depois, por questões da política, ele voltou para Portugal, me deixando sentado no trono. Me tornei imperador ainda muito jovem. Muito jovem ainda, me encantei pela minha Petrópolis. Me lembro como se fosse hoje, quando assinei o decreto. Era 16 de março de 1843. Tendo aprovado o plano que me apresentou Paulo Barbosa da Silva, do meu conselheiro oficial e mordomo de minha imperial casa, de arrendar a minha fazenda denominada Córrego Seco ao Major de Engenheiros Coelho, pela quantia de 1 conto de réis anual, reservando um terreno suficiente para nele se edificar um palácio para mim, com suas dependências e jardins, outro para uma povoação, que deverá ser aflorada a particulares, e assim como 100 braços de um e outro lado da estrada que corta aquela fazenda, o que deverá também ser aflorado a particulares, em datas ou prazos de 5 braços indivisíveis, pelo preço por que se convencionaram, nunca menos de 100 mil réis por braço. Eu, que nasci em ti, e adentrei tuas entranhas quando tuas matas fechadas, seio amoroso, me protegiam do perigo, e tuas fontes e cascatas saciavam minha sede de viver. Te deixo de herança a coragem que tirei de tuas veias. Eu, que trazendo a saudade no olhar, atravessei o oceano sobre o jugo injusto dos teus grilhões, em ti me encontro comigo mesmo e me fortaleço. Te deixo de herança a minha altivez, para que te lembres que quem foi rei um dia nunca perde a majestade. Eu, que trouxe armas, ensinamentos e certezas, por ti me apaixonei, me desconstruí, me reinventei e renasci mais inteiro. Te deixo de herança o meu amor.
Olha lá! Olha lá! Olha lá! Onde? A estrela apareceu! Não é estrela, é Vênus, um planeta. Vênus? Se é Vênus, se é estrela, eu não sei. Eu sei que cai entardecer, nossa estrela guia brilha no céu. Vamos galgando essas montanhas. Vamos rasgando esses vales. Ao caminho do interior. O que será que nos aguarda no final dessa jornada? O futuro, Sinhá. Nosso futuro tá na ponta dessa fieira. Então toque de cada corda que o futuro nos espera! O futuro! Era uma vez, há muito tempo atrás, lá pelos idos de 1721, foi concedido à ilustre militar Bernardo Soares Proenço, Macedo Maria Serra Acima, na região conhecida de Itamaraty. Quem vem lá? Quem vem lá? Calma, seu Bernardo. É apenas um viajante em busca de pouso. Se for por bem ficará. Minha hospitalidade é sua. É bem esse lugar. Abrimos o caminho do ouro. E é atrás dele que eu vou. Abrimos uma variante no caminho de Minas. É mais rápido para chegar no destino. É a nova rota do comércio. Já começamos a ocupação no Vale do Piauí. Um dia tudo isso vai virar cidade. Deus o ouço, seu Bernardo. Deus o ouço. Levanta aí, ó! E avise aos seus amigos do atalho. Ouvi falar que aqui por perto tem uma cascata linda. A cascata do Itamaraty. Uma belezura só. Amanhã eu peço meus escravos que levem você para conhecer. Antes de partir, é claro. Dá até vontade de ficar por essas montanhas e vales. Ô, clima bom. Quem sabe? Ou você até não comprou propriedade por aqui. Quem sabe? Quem sabe? E assim tudo começou. De Sesmaria em Sesmaria, a região foi crescendo a caminho das Minas Gerais. E dizem que aconteceu muita coisa por esses rincões. Dizem até que certo dia Tiradentes descansou embaixo de uma figueira em sua derradeira viagem de Minas para o Rio. Dizem até que os escravos aqui eram tratados assim com certo carinho. Mas tinha um pelourinho lá na Praça do Afonso. Anda logo, deixa de ser mole. Você vai gostar. Eu não sei se devo. Claro que deve, as águas do Piauí é tão linda. E se o senhor descobre, eu tô com medo. Tô com medo de ser colocado no pelourinho. Pelourinho que nada, a gente passa pela margem esquerda do Piauí até chegar na cascata dos Bulhões. A cascatinha, anda logo. Seja o que Deus quiser. Cascatinha! Anda! E aí vamos nós! Casos e mais casos daquele tempo de começo. Tinha até casa de assombração, meu Deus. E pavinudas! Eu adoraria uma excursão lá no alto daquela pedra. A vista lá de cima deve ser tão linda. A pedra Maria comprida? Tira da cabeça, mulher. Agora tá no tiro. Eu quero ir no topo da Maria
você quis vai até lá, não volta. Não volta mesmo. E não volta nem! O Saci Pererê não deixa voltar! Ele deixa as cabeças confusas! Tem medo dos homens? Fazer mal à natureza! Aí deixa eles lá, tudo perdido! Isso é coisa de Saci! Quem sabe? Quem saberá? Mas o que se sabe mesmo é que foi o capitão Francisco Muniz de Albuquerque que fez requerimento da Sesmar a vizinha Itamaraty, a fazenda Samambaia, e mais tarde a receber visitas ilustres. Evita Peron, John Wayne e até Brigitte Bardot. Mas chique e ilustre mesmo era Dom Pedro I. Dona Arcângela! Dona Arcângela, pela amizade que tinha ao seu irmão, Padre Correia, vivendo da fazenda. Não vendo? Mas é pela saúde de minha filhinha, a princesinha Dona Paula. Vivendo da fazenda. Não vendo? Pela memória das vezes em que estive hospedado aqui, nesta casa, pelo seu irmão, vivendo da fazenda. Não vendo? Como tem gente teimosa nesse mundo! Ora, o senhor, se quiser, imperador, que compre a fazenda do Córrego Seco. Eu, hein? Aqui, não. Não vendo. A fazenda do Córrego Seco! Vende a fazenda.